Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de circuitos elétricos. Então, na videoaula de hoje, nós vamos estudar o princípio da superposição. Então, o princípio da superposição ele é aplicável em circuitos lineares. E ele é aplicado da mesma forma que foi apresentado para circuitos em corrente contínua. Ou seja, a gente avalia a influência de cada fonte individualmente e depois faz a superposição das influências. A aplicação principal para esse princípio acontece quando um circuito possui fontes de alimentação com frequências distintas. Então vamos a um exercício. Então esse exercício pede o seguinte: determine zero utilizando o princípio da superposição. Pausem o vídeo e tentem resolver esse exercício. Então vamos à solução desse exercício. Então inicialmente eu desativei a fonte de corrente e estou analisando quem é I0, mas não é I0 ainda, porque eu não tenho a contribuição da fonte corrente. Então eu vou chamar de I0', ou seja, seria uma parcela de I0, e essa parcela é devido somente à fonte de tensão. Então aqui eu tenho uma impedância equivalente nessa malha aqui à esquerda, né? Determino essa impedância equivalente Z, e I0' vai ser a fonte de tensão, J20, sobre a impedância equivalente, que é a impedância dessa malha em série com 4 menos J2. Então, I0' vai ser igual a menos 2,353 mais J2,353 ampere. E agora eu vou desativar a fonte de tensão e verificar quem é I0, duas linhas, que é a contribuição devido à fonte de corrente. Então eu curto-circuito a fonte de tensão e agora eu tenho um circuito como esse, em que eu aplico análise de malhas, né? Então, I3 já é uma corrente conhecida, porque eu tenho uma fonte de corrente que é exclusiva a essa malha, logo I3 é igual a 5 amperes. E eu consigo levantar duas equações, uma equação para a malha 1 e outra equação para a malha 2. Então, a primeira equação que aparece aqui à direita é a equação para a malha 1 e a equação de baixo é a equação para a malha 2. E logo abaixo nós temos que I3 é igual a 5 amperes. Essa dedução veio do fato da fonte de corrente ser exclusiva à malha 3. Então, é um sistema de 3 equações e 3 incógnitas que eu posso resolver e aí eu determino quem é I1 e quem é I2. Então, esses dois fasores estão determinados. O que me interessa realmente é quem é o fasor I2. Por quê? Porque I0, duas linhas, é menos I2. Né? Então, determino quem é I0, duas linhas, e aí I0 vai ser o quê? A superposição dessas duas contribuições, da fonte de tensão e da fonte de corrente. Então, I0 vai ser igual a I0' mais I0, duas linhas, que vai dar igual a 6,12, com uma fase de 144,78 graus amperes. Então, vamos agora a esse exercício. Determine V0 utilizando o princípio da superposição. Percebam que nesse exercício nós temos uma fonte de tensão cuja frequência angular é 2 radianos por segundo. Nós temos uma fonte de tensão, de corrente, cuja frequência angular é igual a 5 radianos por segundo. E nós temos também uma fonte de tensão contínua de 5 volts. Então, a minha resposta aqui vai conter 3 termos, ok? Um termo em corrente contínua, um termo na frequência de 2 radianos por segundo e um termo na frequência de 5 radianos por segundo. Então, vamos à solução desse exercício utilizando o princípio da superposição. Então, aqui eu desativei as fontes senoidais, né? Então, desativando as fontes senoidais, eu fico com este circuito aqui. E pode surgir a pergunta, por que o indutor sumiu? Bem, o indutor sumiu porque a gente sabe que quando a excitação é contínua, o indutor é um curto. Então, eu fico somente com esse circuito, o que me dá uma tensão V1, que eu chamei de V1, igual a menos 1 volt. Né? Então, eu estou considerando que a minha
A minha tensão V0 vai ser V1 mais V2 mais V3. A parcela V1 é a contribuição devido à fonte de tensão constante. Então, V1 já foi determinado. Vamos agora determinar as outras duas componentes da resposta, que é o valor de V0. Então, aqui eu desativei a fonte de corrente e a fonte de tensão contínua. Então, eu tenho esse circuito aqui. Então, eu tenho aqui uma impedância, ok? Z, que é o paralelo entre menos J5 e 4. E quem é V2? V2 eu posso obter a partir de um divisor de tensão. Então, eu substituir aquela resistência em paralelo com a reatância capacitiva por uma impedância, ok? E aí eu tenho 3 elementos em série. A reatância indutiva J4, o resistor e a impedância Z. Os 3 elementos estão em série. Então, eu determino, utilizando o conceito de divisor de tensão, quem é V2. Então, V2 é 2,498 com uma fase de menos 30,79. Então, esta componente ela tem a frequência de 2 radianos por segundo. Agora, nós vamos determinar quem é V3, né? Que é a contribuição devido à fonte cuja frequência é 5 radianos por segundo. Então, nesse caso, a reatância indutiva e a reatância capacitiva são calculadas levando em consideração essa frequência ômica de 5 radianos por segundo. Então, desativei as fontes de tensão e eu tenho esse circuito aqui com a fonte de corrente, 2 com a fase de menos 90 graus amperes. Então, inicialmente, eu vou calcular a impedância Z1, que é o paralelo entre a reatância capacitiva menos J2 com o resistor de 4 ohms. Então, com isso, eu tenho um circuito em que eu posso calcular I1, o fasor de corrente I1, utilizando o conceito de divisor de corrente. Então, aqui eu estou usando o conceito de divisor de corrente para calcular quem é o fasor de corrente I1. Esse fasor de corrente vai ser igual a 2,328 com uma fase de menos 78 graus. Então, como o fasor de tensão V3 é igual ao fasor de corrente I1 multiplicado pela resistência de 1 ohm, o valor de V3 vai ser exatamente igual a I1, ou seja, 2,328 com a fase de menos 78 graus volts. E com isso eu tenho aqui a minha resposta, V0 de T, no domínio do tempo, menos 1 mais 2,498 cosseno de 2T menos 30,79 graus, mais 2,33 seno de 5T menos 78 graus volts. Então, agradeço a todos por terem assistido essa videoaula e até a próxima.